Vamos então explorar esse tópico aqui, Client Library, que são os componentes que nós temos aí com o REST. Legal? Ele vai explicar aqui o que é esse framework, né? Nós já sabemos que vai disponibilizar e consumir métodos com os comandos HTML, tá? No caso do servidor, nós já vimos ali os componentes que são utilizados. Vamos observar agora os componentes que são utilizados no lado do cliente, tá? Veja que aqui, já no XE5, nós já tínhamos uma paleta. Deixa eu procurá-la aqui. Aqui, ó. REST Client com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 componentes, tá? Essa mesma paleta aí nós temos no XE8. REST Client, lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Legal? O que é cada um desses componentes aí? É o que esse link aqui está informando, ó, tá? Principais componentes e classes. Então ele começa falando do REST Client. Tá aqui ele, ó. REST Client. O que é que ele faz? Então ele informa que é esse componente que executa uma requisição para um serviço, né? Ele vai gerenciar a conexão HTTP com o serviço, vai trabalhar com os cabeçalhos HTTP, com os servidores proxy, né? E recebe os dados de resposta, tá? Os autenticadores, que são descritos depois, eles podem ser anexados ao cliente de uma forma conveniente, né? Adicionando aí a autenticação na requisição. Ele informa que uma das propriedades mais importantes dele é a base URL. Vamos dar uma olhada nessa propriedade aí. Aqui, ó, base URL, tá? É o ponto de partida para utilizar esse componente. Nós vamos ver isso daí no exemplo depois, tá? Daí ele vai falar sobre essa propriedade, né? Que começa com ela, é a base realmente, como o próprio nome está informando aí. Ele mostra que ele também manipula aí as exceções, onde ele vai exibir mesmo para o usuário só aquelas exceções mais pesadas, né, como a falta de uma biblioteca, tá bom? E ele informa aí, né, que é interessante também dar uma lida aí nessa parte de pré-requisitos e conexões, né, em relação à segurança com o int, tá? Logo depois nós temos o REST Request. Então, vamos ver aqui, cadê ele? Tá aqui o cara, o REST Request, né? O que é que ele faz, esse cara aí? Então, é esse cara aí que vai armazenar os parâmetros e as configurações, né, para realizar uma requisição HTTP ao serviço, tá? Quando ele estiver conectado ao componente client, quando a gente coloca ele aqui, ó, ele já foi conectado automaticamente ao REST Client, tá? Então, quando ele está conectado, ele pode ser executado mesmo em tempo de projeto. Você vai clicar nele aqui com o botão direito, ó, vai clicar em Execute e ele vai executar. Evidentemente aqui ele não conseguiu, porque no nosso REST Client está faltando aí a URL base, né? Nós não configuramos nada disso aí ainda, tá? Bom, ele informa que uma das mais importantes propriedades é a propriedade Resource. Aqui, ó, uma das propriedades mais importantes para ele é essa daqui. A gente vai ver no exemplo como é que ele funciona, né? Ele vai explicar aqui o que são os parâmetros, né? Se você clicar aqui nele, de repente até melhor a gente estudar esses caras aqui no XE5, porque eles, a forma de visualização aqui está melhor do que no XE8 ali, né? Vamos ficar por aqui então. Aqui, ó, o request, ele tem aqui os parâmetros, e nos parâmetros aqui, quando você inclui os parâmetros, né, ele tem aqui o tipo de conteúdo, ó,
Pode ser tudo isso daí, o conteúdo, pode ser um HTML, um CSV, um MPEG, um XML, por aí vai, tá? Ele tem o tipo, get ou post, cookie, pode ser um cabeçalho, um corpo, um segmento, né? Aqui vem as opções e o valor, tá? É o que ele está explicando aqui, ó. Parâmetros do tipo header, post get, body, segmentos, cookie. Tá? Ele vai falar sobre cada um desses parâmetros aí. Depois do request, né? Então nós temos o client, temos o request, que vai controlar a requisição, e temos o response, que vai controlar a resposta, né? É esse componente que vai armazenar os dados que retornaram do serviço. Tá? Então é preciso ter um componente desse aqui também, né? Aí o response, se a gente ver aqui no XE5, ele está aqui, ó, response. Tá? Esse cara aí que vai armazenar os dados que vão retornar quando nós realizarmos a nossa requisição, tá? Retornando aqui então, temos aqui a parte da autenticação. Então ele faz uma introdução sobre essa questão da autenticação e ele já passa aí para o componente Simple Authenticator. Tá aqui ele, ó, Simple Authenticator. Então aqui ele explica, né, que como o nome está dizendo, ele realiza uma autenticação simples, né, como se você tivesse colocado aí os campos de input para um usuário e uma senha dentro de um formulário HTML. Tá? Então ele vai simular esse comportamento, esse Simple Authenticator. Tá? Daí nós temos o Basic Authenticator. Aqui ele, ó, Basic Authenticator. Vamos ver se tem aqui também. Tá aí o Simple Authenticator e logo depois o Basic Authenticator. O que é que ele vai fazer? Ele vai embutir um valor contendo o nome do usuário e a senha no cabeçalho HTTP de uma requisição, tá? Isso deve ser definido de acordo com esse RFC aqui, ó, 2617. Aí o nome do usuário e a senha, eles estarão, né, com um código em base 64, tá certo? O cabeçalho vai ser embutido em cada requisição, tá? Daí nós temos os autenticadores TO Alt1 e TO Alt2, que são esses últimos aqui, ó. TO Alt1, TO Alt2, tanto aqui como aqui. Para que eles servem? Bom, esse tipo de autenticador aí, né, o 1 e o 2, né, no caso do primeiro aí, o Alt1 Authenticator, ele utiliza esse método aqui, ó, OAuth 1.0a. Isso é utilizado em alguns tipos de serviços, como o Twitter, né? Já o OAuth 2 é utilizado aí, né, por alguns serviços como o Google, tá? Então eles criam um token, né? E é necessário trabalhar com esse token aí num curto período de tempo, tá? Quando você for trabalhar com esses serviços, né, Twitter, Google Tasks, Facebook, aí você vai utilizar esses componentes aí. Legal? Aí em classes adicionais nós temos aqui um Dataset Adapter Response Dataset Adapter, que foi aquele que nós pulamos, né? Aqui, ó. Response Dataset Adapter, tem ele aí no XE8 e certamente tem ele aqui também, ó. Response Dataset Adapter. Para que ele serve? Bom, ele foi feito, né, para jogar o conteúdo JSON que está no response para um dataset. Legal? Esse é o objetivo dele. Daí ele vai informar aqui como é que isso funciona, tá? É interessante que você tente utilizá-lo, né? Tem algum exemplo aqui, ó. Legal? Aí você pode observar como é que esse componente é utilizado e se vale a pena você utilizar esse componente aí nas suas aplicações, tá?